Olá, pessoal. Então sejam bem-vindos de volta aqui à nossa aula número 7. Nós estávamos na aula passada falando do método de regressão logística. Se vocês bem lembram, regressão logística, a gente acaba mudando a função de ativação para uma função sigmoide, né? Então não usamos mais a função degrau, que era no Perceptron, não usamos mais a função linear, que era no Adaline, e regressão logística, e agora usamos uma função sigmoide. Essa função sigmoide, por sua vez, ela tem uma interpretação probabilística, né? Então, o que a gente acaba minimizando, no fim das contas, não é mais o erro dos erros médios quadrados, o MSE, e sim o negativo do log likelihood. Essa é a nova função de perda, que também, né, também é chamada, se vocês bem lembram, né? Então, negativo do log likelihood ou cross-entropia binária são funções equivalentes, né? O nome se refere à mesma coisa, tá? E hoje nessa aula a gente partiria, né? A gente viu lá passada uma implementação aí da regressão logística em PyTorch e nessa aula a gente partiria para abrir como que isso tudo funciona no multiclasse, tá? Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês uma forma alternativa ao PyTorch, tá? Que é usar a biblioteca Keras. A biblioteca Keras é uma biblioteca de mais alto nível do que o PyTorch. O PyTorch a gente tem uma modularidade bastante grande, de forma que a gente consegue fazer praticamente o que a gente quiser lá dentro do PyTorch. Já a Keras, ela tem uma modularidade não tão grande assim, mas é muito mais fácil, é muito mais intuitivo construir as redes neurais. Se alguém de vocês chegou até aqui e achou que a programação com PyTorch era um pouco complicada, vocês vão se surpreender com a facilidade que é usar a biblioteca do Keras. Quando usar uma, quando usar a outra? Para a maioria dos problemas, uma solução em Keras vai ser suficiente, mas tem alguns problemas que você realmente vai ter que partir por uma biblioteca mais baixo nível, ou PyTorch ou TensorFlow. Tá? O Keras tem uma documentação bastante bacana também. Né? Se a gente vir aqui, por exemplo, em Losses, a gente encontra uma coisa bastante legal, ó, Binary Cross Entropy. Né? É uma das losses que a gente pode usar aí, a gente usa em regressão logística. Uma outra loss que a gente já aprendeu foi esse aqui, ó, Mean Squared Error, que a gente usa lá na regressão ou no Adaline. Bacana, né? Outras coisas que a gente já aprendeu bastante é a questão das APIs, né, dos layers APIs. Aqui a gente consegue colocar coisas interessantes, por exemplo, as funções de ativação. A gente tem a ReLU, a gente viu a ReLU, né? A gente tem a função de ativação sigmoide, tá? E a gente tem outras que vamos estudar mais para frente ainda. Ok? Outras coisas... Bom, eu vou mostrar exemplos para vocês, eu acho que vai acabar ficando mais claro. Então aqui, lá na minha pasta, eu tenho material, por enquanto são 3 notebooks, um de regressão linear, outro de regressão logística e outro do Adaline. Lembrando que Adaline e regressão logística são essencialmente classificadores, né? Embora eu possa fazer regressão com eles, né? Já a regressão linear, a gente tira aquela parte da classificação do fim e faz realmente uma regressão, né? Embora a regressão logística possa ser feita a regressão também, tá? Não é tão simples, mas dá para fazer. Então vamos ver. Primeiro passo é fazer as importações. Veja que eu estou importando o TensorFlow aqui, porque o Keras agora ele está integrado na biblioteca TensorFlow. Tá? O TensorFlow já vem instalado, tanto no NumPy como o TensorFlow já vem instalado por padrão dentro dos notebooks do Google. Se você quiser uma versão diferente, aí você precisa fazer um pip install aqui. Ok? É muito fácil de instalar coisas no Colab, né? Basta fazer um pip install de alguma coisa e as
as funções são instaladas lá no servidor e você acaba usando. Então, de novo, né, montando o drive. Vamos montar o drive aqui, dar permissão. Lembrando que vocês têm que fazer uma cópia desse notebook para a máquina de vocês e copiar também o arquivinho, né? Então tem que vir aqui, salvar uma cópia no drive e também pegar o arquivo onde estão os dados e jogar numa pastinha para vocês poderem acessar, né? Então aqui está montando o drive. Olha só, eu vou nesse exemplo do Adaline aqui, eu vou simplificar várias coisas, né? Então a primeira coisa aqui que está sendo simplificada, aliás, aqui não tem nada simplificado, mas vamos dar uma olhada nesses dados aqui, que é o Perceptron Toy Data. Vou até abrir a pastinha aqui. Public Perceptron Code Data. Perceptron Toy Data. O que a gente vê é x1, x2, as duas características e o rótulo, né? 0 e os últimos rótulos 1. Separados por quê, né? Separados pelo delimitador de tabulação, nesse caso. Eu apenas faço uma conversão aqui do y para inteiro, porque senão ele vai ficar no formato de float, né? E o que a gente quer, na verdade, é um inteiro nessa última coluna, certo? Só para isso. Eu faço alguns prints aqui para verificar. Ó, tem 50 da classe X0, 50 da classe 1. O meu... Deixa eu rodar de novo aqui. O meu X, né, que é a minha matriz de características, tem 100 por 2, ou seja, são duas características. Meu Y 100 por 1, porque tem uma coluna só. Se eu imprimir a primeira, né, a primeira amostra e o primeiro rótulo da primeira amostra, eu tenho aqui, ó, 077 com rótulo 0. 077 1.14 com rótulo 0. Ok? Aí eu vou fazer a validação cruzada, né? Se a gente lembrar, deixa eu até abrir o slide aqui. Público, introdução. Se a gente lembrar do pipeline. Opa, passei aqui. Eu tenho que fazer a divisão entre treinamento e teste. Antes, lá com os códigos de PyTorch, eu fazia essa divisão na mão, né? Gerava um número randômico, gerava um vetor de números randômicos e selecionava. Mas existe uma forma um pouco mais fácil de fazer isso, que é usar a biblioteca scikit-learn. Para quem nunca viu, sklearn, certo? É uma biblioteca bastante interessante, desenvolvida pelo Google. E aqui tem toda uma parte aqui de seleção de modelo, né? Que é onde vocês vão achar, que é o modelos de validação cruzada. E o primeiro modelo de validação cruzada que tem aqui, que a gente pode usar, é Split Test Train. Né? Tem exemplinhos aqui de como fazer. Tem outros modelos, tá? Não vamos comentar por enquanto. Mas o que ele vai fazer? Ele vai separar os meus dados em treinamento e em teste. Então, eu chamo a função Split Test Train, passando x, passando y. Digo que 40% vai para um lado, 60% vai para o outro. Seto uma semente randômica aqui só para toda vez que eu rodar ele fazer o split igual, né? Idealmente isso aqui deveria desaparecer dentro de um modelo que fosse colocado no mercado em produção, né? E aí eu olho, né? Então estou separando, estou gerando x-train, x-teste, y-train, y-teste, da mesma forma que era feita lá com os exemplos anteriores, só que agora usando uma função para fazer isso sem necessariamente fazer na mão. Né? Isso me gera uma matriz x-train de 60 por 2 e uma matriz x-teste de 40 por 2, ou seja, 60 para treinar, 40 para testar. Outra coisa que a gente fazia na mão era a normalização, mas de novo, usando essa biblioteca aqui do scikit, a gente tem toda a parte de pré-processamento. E uma das partes de pré-processamento é aqui, ó, normalização, ou também chamado de estandardização, né? Onde a gente vai usar ou a função scale ou a função standard scale, tá? O que a função scale e standard scale faz? Então, eu crio um objeto do tipo standard scale, faço um fit, né? Chamo a função fit desse objeto, passando no y-train, ou seja, aqui eu calculo qual é a média e qual é o desvio dessa base de dados de treino, e normalizo a base de dados de treino usando aquela média que ela
e aquele desvio e normaliza a base de dados de treino usando aquela média, aquele desvio. Ok? Então, a função fit é a função transform. E aí, simplesmente faço um sprint aqui para verificar se ficou realmente média 0. Então, 2 na menos 17, ou seja, muito próximo de 0. E desvio padrão 1, praticamente 1. Né? Claro que nem sempre vai ser perfeito, mas a média aqui é 0 e o desvio padrão agora das bases de dados é 1. Reparem que eu usei os parâmetros apenas da base de treino, porque em teoria eu não conheço média e desvio do teste. Então eu uso a média e desvio do treino para normalizar o treino e para normalizar o teste também. Ok? Então toda essa parte aqui ela foi feita manualmente lá nos códigos que eu mostrei até a última aula para vocês, mas a gente pode fazer aqui de forma um pouco mais inteligente usando a biblioteca Scikit. Ok? E aí, vamos configurar o nosso Adaline. Vejam como é bem mais simples usando o Keras do que fazer usando o PyTorch. Né? Então, eu simplesmente instancio um objeto do tipo sequencial. Como eu estou usando o Keras de dentro da biblioteca TensorFlow, então eu tenho que fazer tensorflow.keras.modelos.sequencial. Tá? Ou importar esse caminho lá em cima, né? Se fosse o caso. Então eu tenho um objeto agora do tipo sequencial e eu vou adicionando coisas nesse objeto. Então, model add, o quê? Uma camada de entrada. Isso aqui é importante para definir certinho a minha entrada. Qual é o tamanho da minha entrada? 2. Por que 2? Porque eu tenho duas características de entrada. Certo? Aí faço um model add no quê? De um neurônio do tipo denso. Que é o neurônio tipo denso, é aquele que todas as entradas vão ter pesos mapeando, né? Tudo da camada anterior vai ter peso mapeando nesse neurônio aqui. Ou seja, nesse caso aqui, um neurônio só, né? E eu estou inicializando os pesos com 0. Lembrando que não é muito certo iniciar com 0, certo? Seria pesos pequenos, diferentes de 0, mas para deixar condizente com os exemplos que a gente já deu, vamos iniciar com zeros. Tá? E eu também adiciono a função de ativação. Então, essa parte aqui faz a parte do somatório, né? Do produto escalar, e essa parte aqui faz a parte de ativação. Lembrando que a da line, a função de ativação é linear. Tem uma outra forma de fazer isso aqui. Então, essa camada densa do Keras, vamos olhar aqui, ó. APIs layers, vamos achar o layer denso, aqui ó, um layer denso, ele já teria a função de ativação, aqui ó, ativação, ele já teria a função de ativação, se eu quisesse colocar dentro do próprio layer denso, né, então o denso implementa a operação de função de ativação, produto escalar, input, vezes pesos, mais base. Então, é o nosso neurônio. Mas eu também, da mesma forma que eu faço lá no PyTorch, eu posso trazer essa função de ativação como uma camada separada. Né? Tanto faz, no fim das contas, o funcionamento é o mesmo, porque a princípio a ativação aqui é nenhuma, né? Como padrão. Né? Ó, se você não especificar nada, nenhuma ativação será aplicada, e fazer nenhuma ativação é equivalente à ativação linear. Então, mas ok, né? Então, eu posso colocar o activation aqui dentro do parâmetro da layer dense, ou eu posso colocar como uma camadinha separada. E aí eu vou dizer, ó, model compile, qual é o loss que eu vou usar para essa rede? MSE, lembrando que é uma Adaline, né? Então, estou usando o erro do tipo saída menos saída prevista menos saída real elevado ao quadrado, faz a média disso tudo, né? Otimizador, gradiente descendente estocástico. Se a gente olhar aqui para o Keras, a gente vai ver que não é o único otimizador, tá? Nós temos aí SGD, a Dan, da Delta, da Grade, da Max, tem um monte de coisa, tá, gente? Nós estamos só aqui ainda, né? Nós estamos estudando um pedacinho ainda da coisa. A vantagem é que isso aqui são todas evoluções do SGD básico, né? Então aqui estamos usando o SGD básico.
E a métrica, como o Adaline é uma classificação, a métrica para mim avaliar a classificação é a acurácia. Lembrando nesse desenho aqui, deixa eu achar esse desenho, que a saída da função, a saída do neurônio não é exatamente o que eu avalio lá na frente para fazer a classificação, né? A saída do neurônio, nesse caso da função linear, é a saída dessa função de ativação, esse é o A, né? Mas eu preciso passar o A, né, dentro de uma segunda funçãozinha 0 ou 1 para me dizer se de que classe ele pertence no fim das contas, né? E é isso aqui que essa métrica acaba fazendo para a gente. Então, uma coisa é medir o loss. Qual que é o loss? O loss é a perda, né? O quanto eu esperava sair aqui da função de ativação enquanto saiu. Outra coisa é eu avaliar realmente a métrica, se eu acertei ou errei, né? E aí o módulo sumário vai imprimir aqui para a gente isso aqui. Olha só a minha rede. Isso aqui esse Dense 14 é o nome que ele dá automaticamente, né? Não se preocupem. E a saída, né, o shape do output aqui é 1, porque tem uma saída só. E o número de parâmetros é 3. Vocês imaginam por que é 3? Por quê? Porque é um peso que multiplica x1, um peso que multiplica o x2 e o bias. Então o número de parâmetros é 3. Tá? Deixa eu rodar aqui, que eu não rodei a parte de cima. Então, rodando a validação cruzada. Normalizando. Criando a minha rede neural. Lembra que eu só estou criando a rede neural, não estou treinando ela ainda. Só um pouquinho. Percebo que aqui apareceu a densa e a ativação de uma forma separada, sem nenhum parâmetro, porque obviamente a função de ativação não tem parâmetro nenhum. E dei um fit. Fit passando x-train, y-train, ou seja, eu tenho que treinar com a base de dados de treino. Número de épocas que eu quero treinar, quantas vezes eu vou passar pela base inteira. E cada vez que eu passo a base, aqui é o mini-batch, né? Qual é o tamanho do mini-batch? Esse verbose é só para aparecer os logs aqui embaixo. Então você vê que o loss aqui começa em 36 e vai caindo até 0,4. Vocês veem que a acurácia começa em 50% e chega a 98%, chegando a 100% aqui em algum caso. Lembrando que o Adaline não é um dos melhores classificadores possíveis, né? E daí, ok, estando isso treinado, eu parto para a parte de avaliação. Como é que eu avalio? Bom, agora eu tenho que ver se esse modelo que eu treinei aqui em cima, com as bases de treino, se reflete, esse mesmo resultado se reflete na base de dados de teste. Regra básica e muito importante que vocês nunca podem errar. Vocês nunca podem avaliar um modelo apenas com o conjunto de treino. Tem que separar sempre treinamento, treinar com o treinamento e testar com o teste, por questões de overfitting e outras coisas que nós vamos discutir para frente. Tá? Então eu tenho aqui o model.evaluate mais uma funçãozinha bacana do Keras, que vai pegar todos os testes, vai obviamente rodar todo mundo, né, dentro da rede neural, vai ver qual é a saída e vai ver se essa saída é equivalente ao y-teste e vai nos cuspir aqui a acurácia. Né? Então a acurácia de 95% para a base de teste, 98% para o treino, 95% para o teste. Esperado. Dentro do esperado, a gente sempre espera aí um pouquinho a menos no teste, né? Normalmente isso acontece. Uma outra forma de fazer essa mesma avaliação aqui é fazer o predict, né? Porque aqui essa função evaluate do meu Keras, ele está apresenta cada um dos carinhas, vê a saída, já vê se essa saída é positiva ou negativa, né? 0 ou 1, ok? E já conta quantos acertos eu tenho. Mas eu poderia fazer o predict, retornar o vetor de saídas da rede. Então, quando eu faço o predict aqui, ó, deixa eu rodar, esse vetor retornado, aqui embaixo eu só faço um reshape dele, porque ele volta a vetor coluna, né, e faço só um reshape para colocar em linha. Mas quando eu printo esse cara, vejam que a saída não é número inteiro. A saída é números reais. Por que isso acontece? Ora, porque a função de ativação é
linear, é a saída desta rede, dessa função de ativação, desse neurônio. É esta saída aqui, não aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Para mim ter essa outra saída aqui da frente, eu teria que fazer, né, uma outra funçãozinha, aonde o meu pred for maior que 0,5, tá aqui, ó, aonde essa saída do neurônio for maior que 0,5, classifica como 1, senão coloca 0. Classifica como, então, aonde for maior que 0,5, coloca 1, senão coloca 0. E aí sim, eu transformo esse y' que antes era valores reais em valores zeros e 1 aqui embaixo. E depois eu só printo, né? Então esse é o y predito, né, pela rede, e esse é o y real que eu conheço, que eu abri da base lá em cima. Né? Então é só comparar esses dois vetores e contar a quantidade de erros. Vamos ver se a gente acha o erro. Está aqui. Ó. Tem um erro, né? Ali é 0, aqui é 1. E a princípio eu acho que é só esse. Não, tem mais um aqui. Tá? Usando esse vetor y predito, né, e o y verdade, né, y true, verdade, ou y conhecido, eu posso de novo usar a biblioteca do scikit e importar uma função que chama acurácia. O que essa função acurácia vai ver? Vai ver quantos acertos eu tenho aqui nesses dois vetores. Isso é fácil, inclusive, de fazer na mão, né? Então eu posso importar acurácia 95%. Horas, exatamente igual ao meu model evaluate. Então, o que o evaluate está fazendo? Exatamente isso, né? Que a gente fez na mão. Outra coisa bastante bacana, uma forma de avaliar é printar a matriz de confusão, aonde dos 17 zeros que tinha nessa matriz de teste eu errei 1, dos 22 uns eu errei 1. Né? Dá para saber como as coisas se confundem. Tá ok, gente? Então, para vocês verem que é muito mais simples do que o PyTorch. Né? Então, os exemplos daqui para frente eu sempre vou estar tentando trazer em PyTorch e em Keras, para a gente ver as diferenças dos dois. PyTorch mais maleável, a gente consegue ter um controle muito maior. Keras mais alto nível, muito mais fácil de fazer, principalmente aí para quem está iniciando. Tá? O que mudaria do Adaline para a regressão logística? Vocês lembram? Então, o Adaline basicamente é função de ativação linear e o loss MSE. Regressão logística é tudo igualzinho, inclusive vou rodar tudo aqui. Vai pedir para conectar no Colab, não. Pré-processamento, tudo igualzinho, não tem nada de diferença. Tá? Qual que é a diferença? Lá no modelo. Agora a função de ativação é sigmoide, antes era linear. E a perda é binária e crosentropy. Antes era MSE. A acurácia continua medindo a acurácia. Tá? Então, igualzinho, mudo função de ativação, mudo loss, eu tenho agora uma regressão logística. Treinamento, de novo aqui o treinamento, ó, o loss e a acurácia, né? Aqui deu um pouquinho diferente, porque obviamente o loss é diferente e quando eu digo diferente, esse resultado é um pouquinho diferente desse resultado aqui, porque o loss é diferente. Deixa eu ver se inclusive usei a mesma semente aleatória, 1, 2, 3, semente aleatória, 1, 2, 3, é a mesma semente. Porque realmente é outro otimizador, né? Então é esperado um pouquinho de diferença aqui. Rodo o evaluate 97% de acerto. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? A hora que eu rodo o predict, os valores que me retornam são reais. Só que agora, no intervalo, se vocês olharem aqui, eles estão fora do intervalo 0,1, inclusive alguns negativos. Tem alguma maior que 1, vamos ver. Não tem maior que 1, mas tem menor que 0, né? Já na regressão logística, são todos entre 0 e 1. Por que isso? Ora, porque a função de ativação, ou ela ativa no mínimo 0 ou no máximo 1, enquanto a linear ativa qualquer valor, certo? Mas a saída dessa função de ativação continua sendo um número real compreendido aqui entre 0 e 1, não é? E depois, então, eu tenho que fazer de novo essa mesma função aqui, né? Se a saída dessa função de ativação for maior, é classe 1, se for menor, é classe 0.
Tá? Então faço de novo, né? Where maior que 0,510. Olha os dois vetores, dessa vez o erro está aqui, né? Usa as mesmas bibliotecas lá para calcular a acurácia, que, por incrível que pareça, é a mesma do Model Evaluate, né? Então o Model Evaluate, na verdade, está fazendo isso, pegando a saída, discretizando a saída e vendo quantas classes aqui são iguais, tá? E aqui é a matriz de confusão. Errou um a menos que o da line, no caso, né? Ok, professor. E a regressão linear? Bom, a regressão linear, mesma coisa. O que muda essencialmente? Vai dar uma... O que muda basicamente da regressão linear para o Adaline? Né? Primeiro que a base de dados é diferente. Tanto no Adaline como na regressão logística, eu estou usando essa base de dados onde os meus rótulos de saída é 0 e 1. Né? Percebam que minha regressão logística, a base de dados é a mesma. Perceptron toy data e Perceptron toy data. Já na regressão logística, deixa eu só conectar o kernel aqui. Já na regressão logística, os meus rótulos, né, o meu y, ele não é um valor discreto, certo? Ele é um valor real. Então, aqui é linreg data CSV. Vamos até abrir esse cara aqui. Qual pasta que tá? Tá na 05. Então, vocês veem que esse linreg data CSV já é um pouquinho diferente. Ele tem uma coluna extra aqui, uma linha extra em cima, que a gente vai ter que jogar fora. E a saída aqui não é mais valores discretos, são valores reais, no domínio dos reais. Então, essa é a diferença entre classificação e regressão. É apenas isso a diferença. Né? Continuamos tendo duas entradas e uma saída. A diferença é que a saída é valor real e não discreto. Então, aqui nós temos que fazer... Não importei lá em cima, não importei. Agora sim. Vamos um por um para não errar de novo. Né? Agora sim. Então, vocês vejam que aqui eu estou abrindo esses valores. Então, o meu x agora continua sendo 2 valores e meu y é um valor real. Antes, meu x era 2 valores e meu y é um valor inteiro. Né? Aqui eu só usei alguns delimitadores, ó, da linha 1, né, não da linha 0, e da coluna, e estou descartando também a primeira coluna. Né? Por quê? Para descartar esta primeira linha e esta primeira coluna. Tá? Só por isso que tem esses indexadores diferentes aqui em cima. Faça a validação cruzada da mesma forma que eu fiz lá. Então, 400 para um lado, 600 para um lado, 400 para o outro. Tá? No caso aqui são 1000, né? Antes ali eram 100, mas tudo bem. Faça a normalização da mesma forma. Inclusive, essa normalização, esse standard scalar, vamos pegar o standard scalar aqui, ó. A gente tem os métodos. Cadê os métodos? Fit, transform e a transformada inversa. Porque se você normalizou para entrar dentro da rede, se você quiser desnormalizar, você pode usar isso aqui. O objeto sabe como manipular essa desnormalização. Tá? Então, de novo, aqui, ó, média 0 de padrão 1. Parte do aprendizado, o que muda do Adaline? Opa, aqui inclusive não é Adaline, vou ter que até arrumar aqui. Ó. É linear regression. Escrevi errado, né, gente? Então, o que muda da linear regression em comparação com a Adaline na modelo da rede? Muda a métrica de avaliação. A métrica de avaliação para o Adaline, como é classificação, eu uso acurácia. Aqui, como eu estou fazendo regressão, eu uso MSE. A ativação continua sendo a mesma, o loss continua sendo o mesmo.
Então, ó, ativação linear, loss MSE. O que muda é a métrica de avaliação, certo? Então, a regressão linear aqui, em vez de acurácia, eu uso o MSE como métrica de avaliação. Tem até, inclusive, outras, né? Vamos rodar. E o treino, igual, né? Faz um fit, mesma coisa. E a avaliação, então aqui eu estou fazendo fit, o MSE chega a 365. Se vocês compararem com a implementação, PyTorch é bastante parecido, né? Continuo com 3 parâmetros aqui, afinal não mudei absolutamente nada. A minha avaliação agora não é mais acurácia, não tem como medir a acurácia de um valor que eu estou tentando aproximar, eu não estou mais classificando, né? Estou querendo fazer uma regressão mesmo, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, o predito e o real. Predito menos 80, real 97. Predito 24, real 35. Só imprimir para 2, né? Se eu quiser fazer essa avaliação de forma externa, chamo lá também do scikit mean squared error, né? Que vai dar exatamente o 413 aqui para a base de teste, né? Lembrando que esse 365 é para o treino, esse 413 é para o teste. Tem que sempre cuidar do que a gente está passando, tá? Se a gente der uma olhadinha no Keras, nas métricas, então voltando aqui para Keras métricas, a gente vai ver aqui métricas de acurácia, sem algumas, métricas probabilísticas e métricas de regressão, né? Então tem que cuidar um pouquinho com o tipo de métrica que a gente está fazendo. Se for regressão, a gente não pode usar uma métrica de probabilística ou de acurácia em regressão, e ao contrário também não, senão a gente vai ter algumas coisas interessantes. A gente poderia colocar, inclusive, recall já direto lá na métrica, né? Tá, gente? Então é isso. Eu acho que essa parte da aula seria isso. Esses 3 exemplos estão lá. Como eu já falei para vocês, os modelos daqui em diante eu sempre vou apresentar em PyTorch, em Keras, né? Se alguém sentir alguma dificuldade lá com o PyTorch, pode partir para o Keras, né? Natural. Todas as coisas acho que nós vamos fazer, dá para fazer em PyTorch Keras tranquilamente. Keras, o PyTorch é realmente quando você precisa de uma manipulação um pouco maior, mas ele é mais interessante de aprender porque realmente você começa a entender o que está acontecendo aqui por baixo, né? O que está acontecendo por baixo da rede neural, o que é um grafo de computação, o que é fazer lá as derivadas parciais de forma automática lá no PyTorch, né? O Keras é só uma camada extra que acaba te escondendo tudo isso, né? Mas é importante a gente entender no contexto de PyTorch, justamente para a gente não sair usando algo que a gente não entende, né? Tá ok? Então, na próxima aula, então, a gente volta e a gente continua, então, aqui no problema multiclasse. Obrigado, até mais.